Nós estamos aqui com um dos maiores pensadores que o Brasil já ofereceu para o mundo, deu de presente para o mundo. Nós estamos com Leonardo Boff, que foi frei franciscano e que é um dos idealizadores da teologia da libertação. Leonardo Boff, hoje nós temos uma confusão quando se fala em teologia da libertação. Algumas pessoas confundem com a renovação carismática, com a igreja pentecostais, falam de outro tipo de libertação, e a teologia da libertação aborda questões mais profundas. E ela surge no momento da história do Brasil, onde tínhamos um regime militar, aliás, na América Latina toda. O que é a teologia da libertação e como é a teologia da libertação hoje? Bom, a teologia da libertação, ela nasceu escutando o grito do oprimido, daquele que passa fome, daquele que tem salários insuficientes, e viu que o pobre e o oprimido tem muitos rostos. É o indígena marginalizado, é o afrodescendente, o negro ainda desprezado, são as mulheres submetidas a uma situação marginal na sociedade. Escutamos o grito da terra, das águas, dos solos, da Amazônia. Então são as opressões concretas. E contra a opressão vem a libertação. E aí a pergunta, o cristianismo ajuda a acomodar as pessoas, a aceitar a realidade como está, a se resignar? Ou o cristianismo pode mobilizar as pessoas, tem valores internos que ajudam a transformar essa realidade, criar libertação? E nós dissemos, não, o cristianismo tem Jesus Cristo como libertador. Ele foi um prisioneiro político, foi torturado, morreu na cruz. A ressurreição é uma espécie de insurreição contra aquele mundo que ele encontrou. Então os cristãos, a partir dessa convicção, se engajaram na realidade. Criaram as comunidades de base, as pastorais sociais, os sem terra, os sem teto, do índio, do negro, das mulheres marginalizadas, que são formas concretas de libertação. Então não se trata de uma libertação só religiosa, só espiritual, só do pecado. Sim, mas também do pecado da fome, do pecado da opressão, do pecado da marginalização. Então, não se pode falar abstratamente de libertação, como muitas igrejas falam, meramente interior espiritual. É uma libertação concreta mesmo, que as pessoas se fazem mais livres, no seu corpo e na sua alma. Isso se dá também impulsionado pelo Concílio Vaticano II, onde a participação do leigo passou a ser valorizada, e também o diálogo interreligioso e intrarreligioso, né? Dentro das próprias igrejas cristãs. João 23 propôs isso, Paulo VI abraça e dá seguimento a essa proposta dessa abertura do diálogo religioso. Falando de diálogo religioso, uma honra tê-lo aqui conosco em Porto Velho. E ontem tivemos Marina Silva falando sobre a questão da Amazônia, e o senhor também teve uma longa conversa com o Dom Moacir Grech. O que podemos falar sobre isso? O que o senhor pode falar dessa conversa, desse contato com Marina Silva e com o Dom Moacir Grech? Bom, ambos são antigos amigos meus, de lá do Acre. Eu, junto com a Marina e o Chico Mendes, entramos pela floresta. Eu, durante 10 anos, sempre em janeiro e julho, vinha ao Acre para acompanhar as comunidades de base, para visitar ribeirinhos, seringueiros. E aí se estreitou um laço de amizade muito profundo, e especialmente com Dom Moacir Grech, que é um pastor que escuta o grito do oprimido, que sempre toma o lado do mais fraco, do mais vulnerável. E eu acho que são duas figuras referenciais. Marina Silva do Acre e hoje do mundo, como uma mulher da ecologia, da preservação da Amazônia, e Dom Moacir Grech como pastor que presidiu a pastoral da terra, ocupado com a pastoral do indígena, profético, enfrentando o latifúndio, o crime organizado, e com profundo amor ao povo e a esta região, a esta floresta. Então são duas figuras seminais que irradiam, e eu considero das figuras mais importantes do cristianismo brasileiro. E o próprio Dom Moacir Grech carrega em seu corpo a paixão do povo. Os acidentes que teve, a maneira dele andar hoje todo torto, com a bengala. Digo, aqui é um símbolo do povo brasileiro devastado pela pobreza, que se revela no corpo dele também. E eu considero
que a mensagem deles tem futuro. É por aí que deve andar a igreja. Defender os pobres que gritam, defender a natureza que também grita. Leonardo, você fala sempre da questão da degradação ambiental do planeta, do desrespeito à Mãe Terra. E aqui em Rondônia nós vemos duas situações muito emblemáticas e problemáticas. Você falou no seu Sempre um Papo, na palestra que você proferiu, que daqui a alguns anos as populações mundiais, o êxodo vai promover uma invasão de terra, não se vão respeitar as fronteiras, as pessoas vão entrar porque querem comer, querem beber água, não podem morrer de sede. Aqui em Rondônia nós já temos uma situação singular, onde a invasão de áreas de proteção ambiental. Como preservar o meio ambiente e atender às necessidades dessas pessoas? Eu acho que continuando com o mesmo modelo que temos, que é o modelo politicamente chamado neoliberal, e economicamente é o capitalismo, que coloca o capital, o lucro, a apropriação privada no centro. Com esse modelo sempre vamos devastar a natureza, sempre vamos criar pobreza, pobres que para sobreviver daí invadem reservas florestais. Não é porque querem invadir, que são constrangidas pela fome, pela miséria. Então esse sistema que é a raiz de tudo. E esse sistema foi a pique agora nos países centrais, onde ele foi gestado, onde ele mostrava seus triunfos, e ele mostrou que ele não é mais bom nem para eles. Temos que mudar. Inclusive, ou nós superamos o capitalismo vai acabar com o planeta Terra. E pode levar a humanidade aos milhões à dizimação e desaparecimento. Então a grande busca hoje é de uma alternativa. Vamos ter que produzir, lógico, temos que atender às demandas humanas, de comer, de beber, de vestir, de morar. Mas fazer de tal maneira que a gente preserve o capital natural, respeite os ciclos da natureza, aprenda a consumir menos, podemos ser mais com menos. Devemos respeitar as florestas, porque sem floresta não há vida, não há chuvas, não há climas. Então, buscar uma forma de produção que não sacrifique a natureza, que distribua melhor os benefícios, de tal forma que as pessoas não se sintam pobres e desesperadas. Hoje, pelo aquecimento global e pela má distribuição dos recursos do planeta, há o risco de que daqui a 5, 7 anos haja entre 150 a 200 milhões de refugiados climáticos. Pessoas que passam fome e sede, que não vão respeitar os limites das nações e não aceitam o veredito de morte sobre elas e vão sair por aí para sobreviver. Então a humanidade pode ser confrontada com convulsões sociais. E isso nós temos que nos antecipar, fazendo mudanças, ensaiar novas formas de produção, uma economia mais solidária, pequenas propriedades, uma economia mais como os colonos fazem. Tem um lugar para a grande fazenda, para exportação, mas fundamentalmente, como já é hoje, 60% do que comemos não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar, da pequena agricultura. Então que isso seja melhor organizado para que as necessidades humanas sejam atendidas, tenhamos uma vida decente, mas com uma economia do suficiente.